pessoal, então vamos dar uma continuidade aí na nossa próxima aula aí sobre progressões geométricas. E nessa aula eu trago para vocês a soma dos n primeiros termos aí de uma progressão geométrica, tá? Para contextualizar, para trazer um pouco essa ideia de como é que eu aplico, onde eu aplico essa questão aí da soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, eu estou tentando trazer para vocês aí um tema bem aí que vocês acabam acontecendo com vocês aí no dia a dia, né? Algum tempo atrás, o WhatsApp ele acabou diminuindo aí o número de pessoas com quem eu posso compartilhar informações, arquivos, mensagens. E agora, a partir de determinado momento, eu só posso compartilhar até 5 contatos que eu tenho, né? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui, por exemplo, uma pessoa, hoje em dia, pelo WhatsApp, ele pode enviar até para 5 contatos, tá? E vamos supor aí que cada um desses 5 contatos acabe enviando aí para outros 5 contatos, tá? Então, por que que o WhatsApp tomou essa atitude aí, né? Para diminuir aí, conforme eu coloco aqui embaixo, a disseminação da fake news, o próprio aplicativo aí, ele limitou os usuários nessa questão do compartilhamento de arquivo até no máximo 5 contatos. O que vai ser interessante aí, como que eu vou trabalhar essa questão? Vamos trabalhar sempre dentro da ideia de que cada pessoa compartilha com exatamente 5 contatos, tudo bem? Para fazer sentido aí que a gente está falando aí dentro da soma dos n primeiros termos da progressão geométrica. Então, vamos virando aqui, ó. Então nós temos aqui. Eu vou pegar um problema aí dentro da questão de compartilhamento de dados do WhatsApp. Então, vamos pensar em uma situação hipotética que uma pessoa criou uma fake news, tá? E ela criou essa fake news às 7 horas da manhã. E aí ela concluiu essa fake news e aí ela resolveu compartilhar, tá? Passou 7 horas, ela foi lá, ela inventou a fake news e 1 minuto depois ela compartilhou com 5 contatos, tá? Cada pessoa que recebeu essa fake news leu imediatamente e demorou aí 1 minuto para repassar para outros 5 dos seus contatos e assim por diante. Sabendo que cada pessoa recebeu apenas uma vez a notícia, determine quantas pessoas estavam sabendo da fake news 5 minutos após o início da sua disseminação, tá? Então, isso aí é uma questão, não só na questão aí da fake news, mas qualquer meme que você pegue, ou qualquer áudio que você acha engraçado e você passa a compartilhar, toda essa situação que você faz aí de compartilhamento, na verdade, o que está por trás aí do compartilhamento de assim, questão de minutos ou de horas, um país de dimensão continental igual ao Brasil, todos estarem sabendo aí da notícia, tá? Vamos pensar aqui. Então vamos pensar aqui numa determinada. Vamos estruturar aqui o nosso problema. Então vamos colocar aqui que às 7 horas a pessoa foi lá e criou a fake news. Às 7h01 ela já começou a passar para frente essa notícia. Às 7h02. 7h03. 7h04. 7h05. Então, vamos pensar numa questão aqui, ó. Se ele fez essa fake news e ele começou a compartilhar às 7h01, tá? Então, após 5 minutos, vem a ser 7h06. Tá certo? Então, eu não posso falar que ele veio até as 7h05, porque é o após 5 minutos. Porque aqui ele estava criando a fake news e ele começou a enviar a partir daqui, ó. Tá bom? Então, o início da disseminação aqui, que vem aqui na pergunta, ele começa às 7h01. 5 minutos após, 7h06. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui o seguinte. Quantas pessoas estavam sabendo aí da fake news às 7 horas? Só o criador da notícia. Tá? Às 7h01, ele passou para
5 pessoas. Cada uma dessas 5 pessoas passou para mais 5, né? Então são 25 novos contatos que estão aí sabendo da informação da fake news. 7,3. Cada um dos 25 mandou para 5, então são 125 novos usuários que estão sabendo da fake news. Aqui, 625. Aqui, 3.125. Então vamos lá, 3.125 vezes 5. 15.000 a 7,6, 15.625, tá? Aí vocês vão chegar e falar assim, ah, tá bom, então a 7,6 existiam 15.625 pessoas que no total sabiam da fake news. Não, tá? Aqui, às 7 horas, só o criador sabia. Às 7:01, o criador e mais 5, então são 6 pessoas. Às 7:02, quem sabia da fake news? O criador, as 5 pessoas e as novas 20, as novas aí 25 pessoas. Então, para que eu saiba quantas pessoas estão sabendo aí da fake news após 5 minutos da sua disseminação, eu tenho que vir aqui e tenho que somar. Então eu tenho 15.625 mais 3.125 mais 625 mais 125 mais 25 mais 5 mais 1. Então, após 5 minutos, então nós temos aí que após 5 minutos, da sua disseminação, 19.531 pessoas já estavam sabendo aí da fake news, tá? Então, para vocês verem aí como a progressão geométrica, ela cresce muito rápido, né? Então, veja aí. Então, se vocês puderem analisar o valor que eu cheguei do número de pessoas que receberam a fake news, foi obtido através da soma desses números aqui em cima, ó, tá? E esses números aqui em cima, 1, 5, 25 e assim por diante, até o 15.625, são números que nessa ordem, nessa sequência, representam uma progressão geométrica de razão 5, tá? Vocês viram aí que eu acabei somando um por um, e vocês podem perguntar, André, existe alguma maneira mais simples aí com que eu possa realizar essa soma? A resposta é sim, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês o jeito aí mais simples para que a gente possa realizar o cálculo dessa soma. Então, sem demonstração, sem nada, somente apresentando para vocês a fórmula, a fórmula para calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica é dada por Sn, que eu represento por soma dos n primeiros termos da PG, que é o resultado da soma. O A1, que é o meu primeiro termo, tá? A razão elevado a n, o que é a minha razão da PG. O n é o número de termos que eu estou somando, né, que é elevado a n menos 1, dividido por razão menos 1. Tá? Só vai ser válido eu realizar esse cálculo de soma se a razão for diferente de 1. Tá certo? Por que ela tem que ser diferente de 1? Porque se ela for 1, e aí eu tenho 1 menos 1, 0, e aí tem um problema de indeterminação na matemática. Então, a razão tem que ser diferente de 1. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui... Então vamos resolver lá o problema da fake news utilizando aí a fórmula da soma dos n primeiros termos da PG. Vamos pegar aqui as informações. Nós tínhamos lá que o primeiro termo, né? Vamos colocar aqui todas as informações, a razão, a quantidade de termos e a soma dos 7 primeiros termos, porque, como nós vimos lá, são 7 instantes lá, da 7 até do A1, né? Do 7 até a 7,6, né? Que são 5 minutos após lá a disseminação, tá bom? Só lembrando que a disseminação foi a 7,1, 5 minutos após 7,6, tá? Então, vamos colocar aqui. Nós temos aqui, ó, o A1,
é 1, que foi a primeira pessoa lá, o criador da fake news. A razão é 5. O N são 7, tá certo? E a soma dos 7 primeiros termos nós não sabemos, tá? Então vamos colocar aqui, a soma dos 7 primeiros termos é igual ao A1 vezes razão elevado a N menos 1 dividido por razão menos 1. Tá? Soma dos 7 primeiros termos vai ficar 5 elevado a sétima, vamos colocar aqui 5 elevado a 7, dá 78.125. 125 menos 1, vamos pôr 1 aqui na frente, dividido por 5 menos 1, 4. Soma dos 7 primeiros termos vai ficar 78.125 menos 1, tá? Vai dar 78.124, dividido por 4. Uma vez esse número acaba dando ele mesmo, e ele dividido por 4 dá 19.531, que é o total de pessoas aí que tiveram conhecimento da fake news que nós tínhamos chegado lá anteriormente, tá certo? Então, a partir de agora aí vamos para alguns exemplos. Então vamos aí para os exemplos, tá? Então, vou ler aqui o primeiro para vocês. Determine a soma dos 8 primeiros termos da progressão geométrica, 2, 6, 18. Tá? Como a gente viu lá na fórmula anteriormente, eu vou colocar aqui o primeiro termo, a razão, o N, e a soma aí, como são dos 8 primeiros termos, S8. Tá? Então nós temos aí o A1, ele vale aqui 2. A razão, pega um termo e divide pelo anterior, a razão é 3. O N são os 8 primeiros termos da progressão geométrica. E o S8, que é a soma, eu desconheço. Tá? Tenho todas as informações necessárias para poder utilizar lá a minha fórmula. Tá? Então, se eu vier somando 2 mais 6 mais 18 mais 54 até o oitavo termo, isso vai dar quanto? Então, vamos aqui para a nossa fórmula. Soma dos 8 primeiros termos, ela é dada por A1, que é 2, vezes razão elevado a N menos 1. Tá? Dividido aqui por razão menos 1. 3 menos 1. Tá certo? Então tá aí a nossa substituição. A soma dos 8 primeiros termos, ela é dada por 2 vezes 3 elevado à oitava, para a gente ganhar um tempo aí, 6.561, menos o 1, dividido por 3 menos 1, 2. A soma dos 8 primeiros termos vai ficar 6.561 menos 1, nós temos aí, não precisaria do parênteses, tá? Mas acabei colocando 6.560 dividido por 2. Como eu tenho uma multiplicação aqui por 2 e depois eu divido por 2, eu posso vir e fazer aqui o cancelamento da multiplicação por 2 pela divisão por 2, tá bom? Então, eu chego que a soma, vamos colocar aqui do lado, é 6.560. Tudo bem? Então, aí esse é o resultado da soma dos 8 primeiros termos da PG, 2, 6, 18 e assim por diante. Tudo bem? Então, esse foi o exemplo 1. Vamos aí para o exemplo 2. Quantos termos consecutivos da PG 139, a partir do primeiro termo, devem ser somados para que a soma deles seja 3.280? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá pegar de novo nossas informações. A1,
razão, o n e a soma dos n primeiros termos. Então nós temos assim, o A1, ele é 1, que está aqui, ó. Tá? A razão, é só eu pegar um termo e dividir pelo anterior. 3 dividido por 1, a razão é 3. O n, tá? Eu não sei quantos termos eu vou ter que somar para que dê 3.280. Então, o n eu desconheço. Eu não sei quantos termos da PG eu vou ter que somar. Mas a soma eu sei. Eu sei que a soma é dada por 3.280. Então, vamos aí, ó. Então, nós temos o seguinte. Soma dos n primeiros termos, 3.280, é igual ao primeiro termo, que é 1, vezes razão elevado a n, que eu desconheço, tá bom? Então vai ficar incógnita ali no expoente, menos 1, dividido por razão menos 1. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos trazer aqui para baixo, 3.280 é igual a 1 vezes 3 elevado a n menos 1, dividido por 2. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer esse 2 aqui que está dividindo essa expressão aqui em cima, ele passa multiplicando aqui o 3.280, tá? Vai ficar 6.560, tá certo? Fiz aqui a multiplicação, vou jogar um aqui, faz a multiplicação cruzada, tá? É igual, uma vez o que está no parênteses, vai dar o próprio parênteses, 3 elevado a n menos 1. Opa, perdão. 3 elevado a n menos 1 aqui embaixo, tá? Então, o que que acontece? Esse menos 1, eu vou pegar e vou trazer ele para cá como mais 1, tá? Então, nós temos aí 6.561 é igual a 3 elevado a n, tá? E aí vocês vão falar, como é que eu vou sair disso, tá? Uma sugestão que eu dou é, vai lá e fatora o 6.561, tá? Se eu vier aqui fatorar o 6.561, ele dá por 3, tá? Que dá 2.187, dá por 3, dá 729, dá por 3, dá 243, dá por 3, dá 81, dá por 3, dá 27, dá por 3, dá 9, dá por 3, dá 3, dá 3, dá 1. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é a mesma coisa que 3 elevado a 8. Então vai ficar aqui, ó, 3 elevado a oitava é igual a 3 elevado a n. Tem essa equação exponencial, as bases são iguais e tudo que eu faço de um lado da igualdade eu faço do outro e ela se mantém igual. Então agora eu trabalho só com os expoentes. Então eu tenho que n é igual a 8, tá bom? Então, quantos termos consecutivos da PG a partir do primeiro eu devo somar para ter 3.280? Eu tenho que somar os 8 primeiros termos consecutivos, tá certo? Então, vamos aqui. Exemplo 3. Eu tenho assim, ó. Determine o primeiro termo da PG, cuja soma dos 5 primeiros termos é menos 122 e a sua razão é menos 3. Então, pegando aqui as informações de novo. A1, razão, a soma dos 5 primeiros termos e o n, que é a quantidade de termos que eu estou somando. O A1, não sei, porque é o que eu preciso determinar. A razão é menos 3. A soma dos 5 primeiros termos é menos 122. E se eu vou somar os 5 primeiros termos, o n é 5. Tá? Vamos fazer aqui então a substituição lá na nossa fórmula. Então vai ficar soma dos 5 primeiros termos, menos 122. Tá certo? A1, não sei. Razão. Aqui eu vou trazer um colchetes,
Por quê? Porque a razão é negativa e eu preciso colocar ela entre parênteses. Menos 3 elevado a n menos o 1. Fechei colchetes. Tá? Dividido por... Tudo isso dividido por razão, que é menos 3, menos 1. Ó, razão é negativa e menos 1 lá, que é a fórmula. Da fórmula, a parte do denominador. Tá? Só vou dar uma... diminuir aqui, resolver algumas operaçõezinhas, então vai ficar menos 122 é igual a 1 vezes menos 3 elevado a n menos 1 dividido por, concordam comigo que aqui embaixo, menos 3 menos 1, menos 4. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? O mesmo esquema que eu fiz lá no exercício anterior. Eu vou fazer uma multiplicação aqui, uma multiplicação cruzada. Então, eu tenho aqui, menos 4 vezes menos 122 dá mais 488. E uma vez essa expressão, dá a própria expressão. Tá? Só que eu vou fazer o seguinte, esse n eu sei quanto que ele vale. Esse n vale 5, então eu já vou jogar aqui, ó. Elevado à quinta menos 1. Poderia ter jogado ele antes, tá? 488 é igual a 1 vezes menos 3 elevado à quinta dá menos 243. Tá certo? A hora que eu elevo ele à quinta, ele vai dar negativo. Menos 1. Então eu tenho 488 é igual ao A1 vezes, aqui devo 243, devo 1, vou pôr aqui, devo 244. Tá certo? Como isso aqui virou uma equação do primeiro grau, eu tenho aqui um número multiplicando a incógnita, ele passa dividindo o número lá no primeiro membro, dividido por menos 244. Tá? Eu vou realizar aqui minha divisão, mais com menos dá menos, vou trazer para cá, dá menos 2. Esse é o valor do A1, que é o que tinha sido solicitado lá no início da questão. Tá? Aqui eu poderia ter trocado esse 5, na verdade poderia não, deveria ter trocado lá em cima, mas aí não afetou em nada o resultado, tá bom? Aí eu acabei me esquecendo de fazer a substituição, mas chegamos aí que ele vale menos 2. André, eu quero tirar a prova real. Como é que eu sei que eu acertei? Então faz assim, se o A1 é menos 2 e a razão é menos 3, então o próximo é 6. O próximo é menos 18. O próximo é 54. E o próximo é vezes 3, dá menos 162. Tá? E a hora que eu venho somar esses 5 primeiros termos, eu vou somar primeiro os negativos, tá bom? Ó, devo 180, tá bom? Devo 180, pago 60, devo 120. Com essa dívida de 2, aí eu devo 122, tá bom? Aqui é mais uma provinha real mesmo, porque a quantidade de termos é baixa, então dá para realizar aí tranquilo, tá bom? Então, a última questão a gente tem assim, ó. Determine o valor de x na equação 5x, 10x, tá? Até 160x, e toda essa soma dá 1260. Sabendo que o primeiro termo, os termos do primeiro membro formam uma progressão geométrica. Quando ele fala os termos do primeiro membro, eles se referem a esse aqui, ó. Tá bom? Então ele está falando aqui 5x, 10x, 10x, até os 160x são termos de uma progressão geométrica, tá? Então, vamos pegar aqui as nossas informações. A1, razão, n e soma dos n primeiros termos, tá? Então vamos fazer assim, as informações que nós temos. O A1 é 5x, a razão é pegar um termo, que é o 10x, e dividir por 5x, cancela aqui o x. O n não sabemos, tá? Nós não sabemos qual é o valor do n. E a soma nós sabemos aí que é 1260. Tá certo? Então, ele quer saber aí qual é o valor do x, né? Então, vamos fazer o seguinte.
Eu não sei o valor do n a princípio, mas se eu pensar um pouco aqui, eu consigo chegar, ó. Então, só vou fazer aqui um teste e não vou usar o termo geral, tá? Ó. Então, vou fazer aqui, ó, 5x é o A1, 10x é o A2, sempre multiplicando por 2. 20x é o A3, 40x é o A4, 80x é o A5, 160x é o A6. Então, eu sei que esse último carinha aqui, ele é o A6. Tá certo? Então, eu sei que eu vou ter que somar aqui os 6, eu vou ter não, está sendo somado ali, estão sendo somados os 6 primeiros termos da PG. Então, vamos lá. Agora, vamos substituir na nossa fórmula. Então, temos aqui, ó. Soma dos 6 primeiros termos, 1.260. Ela é igual ao A1, que é 5x, vezes razão, temos aqui que é 2, elevado a n, que é 6, menos 1, dividido por razão menos 1. 2 menos 1. Temos aqui embaixo, 1.260 é igual a 5x. 2 elevado a sexta é 64, menos 1, 63. Aqui embaixo, 2 menos 1 vai dar 1. Então, meu denominador é 1. Então, eu vou optar por não colocar o 1. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Temos aqui, então, 1.260, que é igual. 5 vezes o 63 dá 315x. Cair numa equação do primeiro grau, quem multiplica, passa dividindo. Então, tenho 1.260 dividido por 315 é igual a x. Vou fazer aqui a divisão. A divisão aqui deu 4. X é igual a 4. Tá? O x vale 4. Então, está respondido aqui qual é o valor do x. O x vale 4. Então, eu tenho uma sequência da seguinte forma. Ó. 5 vezes 4 é 20. 10 vezes 4, 40. 20 vezes 4, 80. 40 vezes 4, 160. 80 vezes 4, 320. Mais 640, que é o caso aqui do último, tá? E se eu vier somando, eu chego aí no resultado de 1.260. Querem ver só? Então, eu tenho aqui 320. Com esse 80, dá 400. Então, vou anotar aqui. 160 com 40, dá 200. Tá certo? Então, 20 com 640, dá 660. A hora que eu somo aqui, dá 1.260. Tudo bem? Qual que era o importante aí? Qual era a resposta que a gente precisaria informar? Era o valor do x e o x vale 4. Tá certo? Então, pessoal, então fica aí a aula de hoje, aí, aula 3, sobre a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. Tá certo? Então, bons estudos aí e abraço para vocês. Tchau!